Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor te abençoe nesse dia. Estamos aqui para dar início a mais um devocional. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você, que se encontra no livro dos Salmos, Salmo 51, versículo de número 10, e assim diz o texto: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O Salmo 51, ele é conhecido, acredito que por muitas pessoas, porque é uma oração de Davi, uma das orações mais importantes das Escrituras e também uma das orações mais comoventes que Davi faz. E o contexto dessa oração é: Davi, ele tinha acabado de ser confrontado pelo seu pecado cometido, o adultério cometido, logo após o assassinato, e Davi, ali confrontado pelo Senhor, ele se prostra em reconhecimento do seu pecado e ele escreve o Salmo 51 como um sinal de arrependimento. Davi havia sido chamado por Deus para ser o seu representante. Nós sabemos que Davi foi escolhido muito jovem, o menino que vivia atrás das malhadas, o menino pequeno, baixo, de pouca estatura, que ninguém dava muito valor. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor o ungiu, o capacitou, o encheu com seu espírito, o adestrou e ele se tornou um grande guerreiro e logo após um grande rei. Só que a Bíblia também vai dizer que quando Davi estava no alto do seu reinado, no alto do seu palácio, a Bíblia diz que nesse lugar, ele, ao invés de honrar o nome do Senhor que o colocou ali, a Bíblia diz que ele peca contra Deus. E o seu pecado foi uma horrível transgressão. Davi, pecando contra Deus, ele não só desonrou o seu nome, mas ele também desonrou em primeiro lugar o nome de Deus, ele desonrou a sua família, ele desonrou o seu povo, ele desonrou a sua chamada, ele desonrou a confiança que Deus colocou na sua vida. E como eu disse, o Salmo 51 é um salmo que mostra o arrependimento de Davi, a confissão pública que Davi faz a Deus pelo seu pecado cometido. E o Salmo 51, amados, ele nos traz 3 temas centrais que eu quero compartilhar com você nesse breve estudo da Palavra de Deus. 3 temas centrais que nós podemos basear a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Porque, assim como Davi, nós também, todos nós, estamos sujeitos à queda, estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a, hora ou outra, desagradar o coração de Deus. Temos que lembrar, sim, que Davi, ele era chamado por Deus, homem segundo o seu coração, mas esse homem segundo o seu coração, ele pecou contra o Senhor. Se nós pararmos para analisar, nós também estamos sujeitos à mesma coisa. Se o homem segundo o coração de Deus, infelizmente, pecou contra o Senhor, o que dirá nós? Mas esse texto, esse salmo em específico, como eu já disse anteriormente, ele nos traz 3 temas centrais que eu quero compartilhar com você. E o primeiro deles é sobre o arrependimento genuíno. No Salmo 51, versículo 1 a 3 e o versículo 5, o texto diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia. Davi diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Ele continua dizendo no verso 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Verso 3, ele continua dizendo a sua declaração de arrependimento, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. No verso 5, ele chega à clareza dizendo, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Aqui nós podemos ver que Davi, mediante o confronto que ele recebeu do Senhor pelo seu pecado, a postura de Davi é uma postura de quem está de fato se arrependendo, tendo um arrependimento genuíno. E aqui nós podemos aprender que nós não podemos
cobrir os nossos erros, nós não podemos cobrir as nossas falhas. Muitas pessoas hoje não caminham mais com Deus simplesmente porque não foram sinceras em seus arrependimentos. Davi, no Salmo 32, versículo 3, ainda sobre esse pecado, quando ele não havia declarado a Deus a sua culpa, ele diz, Salmo 32, verso 3, aqui Davi estava dizendo que enquanto ele carregou a culpa, enquanto ele não liberou o seu pecado a Deus, enquanto ele cobriu as suas misérias, Davi sofria com a carga do pecado. E queridos, viver uma vida cheia de pecado é uma carga. Davi estava vendo o seu corpo definhando, Davi estava vendo a alegria de estar na presença de Deus cada vez mais saindo fora da sua vida. Aí ele diz que enquanto ele se calou, enquanto ele não confessou, enquanto ele não abriu a boca para declarar a Deus a sua culpa, ele continuou a sofrer. E esse é o primeiro ponto, arrependimento genuíno. O segundo ponto é consciência da justiça divina, que diz, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi estava dizendo, Senhor, o Senhor tem toda a autoridade de me julgar, porque eu transgredi contra os teus mandamentos. Davi estava num lugar muito difícil, amados. Davi estava sentado no banco do juízo, porque quando nós pecamos, nós sentamos no banco do juízo divino de Deus. E esse lugar, irmãos, é um lugar muito complicado de se estar, porque a palavra de Deus também diz, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, o texto diz, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Ora, irmãos, se Jesus é o único que pode nos justificar de todos os nossos pecados, se nós pecarmos contra ele, quem nos justificará? Quem tirará o pecado de nossa vida? Davi estava sentado num banco do juízo e quando nós pecamos, nós devemos ter a consciência que lá nós também sentamos no banco do juízo de Deus. Mas, queridos, louvado seja o nome do Senhor, que aqui entra o terceiro tópico, que é o tópico que nós falamos sobre a necessidade da misericórdia de Deus. Se os nossos pecados, eles nos fazem separados de Deus, se o nosso pecado, ele nos faz sentar no banco do juízo de Deus, a misericórdia do Senhor, ela nos alcança. A misericórdia do Senhor, ela nos tira daquele lugar. E foi isso que Cristo fez por nós quando Ele veio. Ele nos tirou do banco do juízo de Deus e tomou o nosso lugar. O Davi também continua declarando no verso 10, que foi o texto que foi usado para nós, para o início do nosso devocional, quando ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amados, só a misericórdia de Deus, ela tem a capacidade de transformar um coração pecador em um coração puro. Que nesse dia, que nesse momento em que você está ouvindo esse devocional, que você se abra para receber de Deus essa misericórdia. Não esqueça que nós temos 3 tópicos centrais para a nossa vida com o Senhor. Em primeiro lugar, arrependimento genuíno. Em segundo lugar, consciência da justiça de Deus. E em terceiro lugar, a necessidade da misericórdia do Senhor. Nós podemos basear toda a nossa caminhada com Deus nesses 3 pilares. Que Deus te abençoe, que Deus fale muito com você. E eu já desde então quero incentivar você a tirar um tempo de oração, a tirar um tempo na palavra de Deus, para Deus continuar falando com você. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.